Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma resenha Solucionática, a nossa resenha de negócios. Meu nome é Jean Pinho, eu ensino você a descomplicar a gestão dos seus negócios e a transformar a sua empresa numa máquina de resultados, numa máquina de autoprodutividade. Hoje o nosso papo é sobre tomada de decisão, o que a gente chama na Solucionática de gestão de opções. Você sabe o que é gestão de opções? Então hoje no nosso papo você vai aprender o que é gestão de opções. E eu tenho uma ótima notícia para você. Hoje você vai aprender definitivamente como tomar a decisão certa no momento certo, na hora certa, com um grau altíssimo de eficiência. E você tem que lembrar, empreendedor e empresário, que a sua empresa depende disso. A gente vai, durante todo o nosso papo de hoje, a gente vai entender onde é que os erros são mais comuns no momento de tomar a decisão, entender por que esses erros acontecem e aprender a solucionar esses problemas. A gente sempre fala aqui nos materiais que a gente posta, no nosso conteúdo de forma geral, a gente fala muito o seguinte, que você precisa sair do operacional e ir pro estratégico. E aí eu quero te dizer o seguinte, a gente divide os empresários em duas esferas importantes, empresário funcional e empresário exponencial. E qual é a diferença básica, né? O empresário funcional é aquele que trabalha para fazer a empresa funcionar. E o empresário exponencial é aquele que trabalha para fazer a empresa evoluir. Qual desses você é? Você tem que descobrir isso. E a gente vai te ajudar. A gente vai te ajudar a descobrir durante todo esse período que a gente vai estar junto falando sobre várias coisas do mundo dos negócios na resenha de negócios Solucionática, Solucionática Gestão Simples para pequenas e médias empresas. Para a Solucionática Gestão Simples, a grande incumbência, a grande atribuição do dono da empresa, do empresário, é tomar decisão de forma exponencial. Decisões que vão levar a sua organização, você é empreendedor, você é empresário, que vão levar a sua organização para outros níveis, para patamares maiores do que ela está hoje. E a gente vai te ensinar como não tomar decisão funcional e como tomar decisão exponencial. Para a gente existe uma regra de ouro muito simples no que se refere à tomada de decisão. Você que é empresário tem que tomar poucas decisões. Essas decisões elas têm que ser muito menos em quantidade e muito mais em qualidade. Seu trabalho não é tomar milhões de decisões por dia. Seu trabalho é tomar as decisões mais importantes e de forma minuciosa e cirúrgica, a gente pode dizer, tá? Se não estiver sendo assim na sua empresa, tem alguma coisa errada, você precisa dar uma olhada, ver como é que as coisas estão andando, porque não está muito certo. A gente vai te preparar hoje para acertar muito mais do que errar. O que significa acertar nas decisões, né? Significa o seguinte, primeiro que você economiza tempo, e tempo a gente sabe que é o maior ativo hoje das pessoas, é o tempo. Então você certamente vai economizar tempo aprendendo a tomar a decisão de forma mais eficiente. Outra coisa, outro benefício importante para você é que você vai evitar o tal do retrabalho, que a gente chama também de redundância. Retrabalho e redundância custa caro. E a tomada de decisão acertada, mais eficiente, faz você ter menos quantidade de retrabalho e de redundância, além, obviamente, de impulsionar os resultados da empresa de uma forma extremamente diferenciada. E a gente vai falar hoje sobre algumas características, tanto do que a gente chama de decisões mais simples, quanto do que a gente chama de decisões mais complexas. A gente vai também falar sobre como é que você prioriza, o que é importante e o que não é importante, você vai entender em quais momentos você tem que atuar, você que só vai tomar as decisões de qualidade da sua empresa e não de quantidade. Como preparar, e esse é o principal, talvez o principal papo que a gente vai levar hoje é o seguinte, como é que você vai preparar a sua equipe para tomar as decisões funcionais? Porque quem vai tomar a decisão funcional na sua equipe é a sua empresa. Você vai tomar a decisão exponencial. Eventualmente, você vai tomar uma decisão funcional e, eventualmente, alguém do seu time também vai tomar uma decisão exponencial.
mas a grosso modo cada um do seu lado. Nós vamos passar aqui para você o grande pulo do gato. Qual é o pulo do gato para ser alguém que toma decisão rápido e de forma eficiente? Aquilo que vai mudar a sua forma de ver a gestão de opções, como a gente chama a tomada de decisão, porque é uma gestão de opções. As opções surgem para você e você tem que ter capacidade de gerir essas opções. Antes da gente começar a falar sobre o que é gestão de opções, eu quero te trazer aqui algumas histórias que mostram quais são alguns modelos de tomada de decisão que existem. Então, eu vou contar algumas histórias para vocês para indicar alguns modelos de tomada de decisão. Você tem que compreender, empreendedor e empresário, que a sua realidade, onde você está hoje, tudo que está acontecendo com a sua empresa ou com você hoje, é fruto única e exclusivamente da sua tomada de decisão, das suas escolhas, da sua gestão de opções. Não se engane, onde você está é fruto da sua escolha. A tomada de decisão é um momento em que as coisas podem dar certo ou errado para a sua empresa, para tudo que acontece na sua vida. E aí existem alguns modelos ou objetivos de tomada de decisão que eu quero te passar. Para cada situação tem um. E as histórias que eu vou te contar agora vão mostrar. As histórias que eu vou te contar agora vão te trazer um quadro do que isso representa. Primeiro vamos falar de um modelo de tomada de decisão chamado recuo e redirecionamento. O que é o recuo e redirecionamento? O nome praticamente diz tudo, mas eu vou te dar um exemplo de uma história. Em 1989, a Coca-Cola, a gigante Coca-Cola, tomou a decisão de alterar a fórmula do xarope. Alterar a fórmula da Coca-Cola. A fórmula, talvez um dos maiores ícones da história do mercado é a fórmula da Coca-Cola. As pessoas sempre viram uma lenda, né? A fórmula da Coca-Cola talvez seja o maior segredo industrial da história da humanidade. E em 89 a Coca-Cola tentou alterar, fazer uma pequena alteração buscando melhoria, obviamente, mas o que aconteceu foi um tremendo fiasco, um grande problema. A Coca-Cola trouxe para a marca um grandioso problema, um problema muito sério. E aí o que aconteceu? Quando a Coca-Cola percebeu, ela recuou e redirecionou. O que ela fez? Ela retornou à fórmula anterior. Então, em 1989, faz algum tempo, mas também não faz tanto tempo assim, a Coca-Cola tentou mudar a fórmula e teve que recuar e redirecionar. Esse é o primeiro modelo de tomada de decisão, recuo e redirecionamento. Segundo modelo da tomada de decisão é o que a gente chama de solução para o ambiente ou reciprocidade. Você já ouviu falar em altruísmo egoísta? E o que é altruísmo egoísta? Primeiro que altruísmo é o contrário de egoísmo. Altruísmo é alguém que faz pelos outros muitas coisas. Esse cara é um altruísta. Mas o altruísmo egoísta são antagônicos, então, né? Como é que eles podem estar na mesma frase? Você tem que ser alguém altruísta, tem que ser um altruísta egoísta. Como é que é isso? Ninguém, absolutamente ninguém, empresário ou empreendedor que esteja me assistindo agora, ninguém faz nada de graça. Não existe almoço grátis. Todas as pessoas fazem algo esperando algum tipo de reciprocidade do ambiente, das pessoas que a rodeiam e etc. Nem Madre Teresa de Calcutá fez de graça. Mesmo ela queria pelo menos ter como reciprocidade aquele sentimento de paz, ver nos olhos das pessoas o quanto ela tinha ajudado, ou seja, era sim um tipo de retorno. Aquela sensação positiva de estar bem, de estar feliz por ter feito algo para alguém, já é um retorno. Ou seja, todos nós queremos alguma coisa em troca com relação àquilo que fazemos. Então, não é diferente com você nem com a sua empresa. E aí, para ilustrar a história da reciprocidade, o modelo de tomada de decisão que gera uma solução para o ambiente e traz reciprocidade para você, eu vou contar a história do banqueiro, um banqueiro inglês chamado Thomas Coates. O Thomas Coates, no século XVIII, ele era credor de algumas dívidas de jogo da família real britânica, né, da família real inglesa.
Ele era detentor, credor de algumas dívidas. O que ele fez? Ele tinha dois caminhos. Ou ele executava esse pessoal para receber esse dinheiro, ou ele pensava no que de reciprocidade essa relação poderia ter trazido para ele. O que ele fez? Ele perdoou a dívida dos membros da família real, e isso acarretou para ele uma reciprocidade muito importante, porque até hoje a rainha é cliente das instituições financeiras do Thomas Coates. Então, quando você leva uma solução para o ambiente, você constrói reciprocidade. Esse é um modelo de decisão muito importante. Próximo modelo de decisão que eu quero te passar é o que a gente chama na solucionática de decisões de visão. Olhar para onde ninguém está olhando. Quando você olha para onde ninguém está olhando, você consegue ver coisas que ninguém está vendo. A Warner Brothers foi a primeira empresa a fazer um filme falado. Isso aconteceu em 1927. Só que eles perceberam que havia um problema importante, que era o seguinte: quando eles iam gravar um filme falado, os sons do ambiente atrapalhavam essa filmagem. E eles estavam com muito problema em relação a isso. E todos pensando em como construir um estúdio com vedação para que os sons externos não afetassem a gravação, e todo mundo pensando nisso. E aí o Sam Jeff, que era um dos membros da equipe, de alto escalão da Warner Brothers, pensou o seguinte: vamos gravar à noite. Ou seja, quando eles decidiram fazer as filmagens à noite, os sons externos quase que eram irrisórios. Na verdade, eram irrisórios e não fazia diferença nenhuma. E eles solucionaram um problema apenas mudando o horário da gravação. Então, tomada de decisão com visão, olhando para onde ninguém estava olhando. Próximo modelo é o modelo de olhar estratégico. Como é que funciona isso? Você já ouviu falar em $5 Day? Em 1914, vou te explicar o que é o $5 Day. Em 1914, Henry Ford pagava para cada um dos seus funcionários na fábrica $2,50 por dia. E o $5 Day ficou conhecido assim porque a partir de um determinado dia, que foi esse $5 Day, Henry Ford passou a pagar $5 por dia para cada um dos funcionários. Isso trouxe um grande avanço para a gestão de recursos humanos, porque foi uma visão foi uma visão estratégica de entregar algo para aqueles que trabalham com ele, para que essas pessoas tivessem um comportamento futuro que beneficiasse a empresa. Isso é olhar estratégico. O que ele fez com isso? Ele fez com que o engajamento aumentasse, o consumo daquela região onde as pessoas moravam, as pessoas que trabalhavam com ele, o consumo melhorou, a felicidade dos caras, a felicidade do funcionário, nós já até falamos dos 3 pilares, né? Lucro, felicidade do cliente e felicidade do funcionário. Um dos 3 pilares do seu sucesso cresceu de forma exponencial, tomada de decisão exponencial, em função dele ter aumentado. Na verdade, ele dobrou o ganho das pessoas, mas ele se preparou para isso. Então, tomada de decisão com olhar estratégico. Próximo modelo, e esse eu acho muito legal, que é o seguinte: o que a gente chama de tacada de mestre. Elvis, no momento, em 1958, naquela época, Elvis Presley era considerado o príncipe do rock and roll. Ele não era ainda o rei do rock and roll. E ele estava, a carreira dele em ascendência, um grande astro. Ele estava cada vez mais se tornando um grande astro. No auge da carreira, e aí a gente pensa em gestão de carreira, né? No auge da carreira, Elvis se alistou no exército. E teve que abandonar alguns compromissos da carreira. E aí alguns diziam: pô, mas o Elvis no auge vai para o exército? Alguns pensaram, alguns desavisados, que isso poderia ser ruim para o Elvis. E por isso que a gente chama de tomada de decisão, de tacada de mestre. Olha só, a gente sabe do patriotismo, do amor à bandeira, do amor ao exército que o povo americano tem. E naquela época tinha ainda, talvez ainda mais do que hoje. Quando Elvis se alistou no exército, ele trouxe para si os olhares de todo o povo americano como um patriota. E isso simplesmente transformou Elvis de príncipe do rock no rei do rock.
Isso sim é uma tomada de decisão de tacada de mestre. E aí eu te digo o seguinte, as relações, qual é a relação dessas histórias com a sua gestão de opções, com a sua tomada de decisão? É fundamental você saber qual é o modelo de decisão que você vai usar naquele específico momento. E aí utilizar esse modelo de tomada de decisão para poder direcionar a sua empresa, a sua organização. Vamos falar agora. Dito isso, você entendeu quais são alguns modelos e pensamentos. Na verdade, isso te direciona para alguns modelos de pensamento na hora de tomar a decisão. E é isso que você precisa ter em mente, que você precisa ter alguns moldes pensados para cada ocasião. Ao final do nosso papo, nós provavelmente teremos duas partes. Você vai estar apto a tomar a decisão de uma forma mais eficiente. Os erros mais comuns. Esse é um problema e a gente não pode passar por esse nosso papo, por essa resenha solucionática, sem falar dos erros mais comuns na tomada de decisão. Quais são eles? Primeiro erro importante que muitos empresários cometem quando vão tomar a decisão ou fazer, como a gente diz na solucionática, a gestão de opções da sua empresa. Não avaliar qual o impacto da decisão antes de tomar a decisão. Essa decisão vai ter consequências positivas ou negativas? Num futuro próximo ou não tão próximo, como é que vai ser o resultado? O que o resultado dessa tomada de decisão vai trazer para você, para a sua empresa e para aqueles que trabalham com você? Mas aí você fala, o futuro não tem como a gente... Tem. Em certo grau, tem como você prever o imprevisto. Eu ia te perguntar isso, você acha que é possível prever o imprevisto? As decisões, normalmente, empresário, elas têm probabilidade, não certeza. Você não vai ter certeza absoluta, mesmo porque nós estamos falando de futuro, seria futurologia, mesmo com muito dado, mesmo com muita informação e muito conhecimento, para transformar tudo isso em inteligência, ou seja, para fazer com que isso tudo na prática se torne resultado real, a gente precisa entender que a probabilidade existe e que a não certeza está presente. Então tá, como é que a gente faz com que o imprevisto seja o mais próximo do previsto possível? Planejamento de contingência, mitigação, ou seja, plano B. Você toma uma decisão, mas você tem que ter no seu radar que a possibilidade de dessa decisão não te levar ao que você imaginava e ao que você queria seja possível. E aí o que você faz? Você constrói um plano de contingência, faz um planejamento de contingência, mitigação, os chamados planos B. O segundo erro importante é quando o empresário não dá atenção a tudo que ele tem de fato, dado e informação para tomar as decisões, conhecimento e etc. E tomar a decisão apenas se pautando pela intuição dele. Olha só, eu não estou dizendo para você que a intuição não tem que estar presente. A intuição é fundamental. A intuição tem que estar lá. Mas você não pode se pautar única e exclusivamente pela intuição. A gente costuma dizer que você não pode ter nem muitas opções, nem poucas opções, quando nos referimos a fatos e dados, informações e etc. Você tem que ter um grau de informação suficiente, equilibrado para tomar as decisões. Jean, mas ter muita informação é ruim? Você já ouviu falar do paradoxo da escolha? O paradoxo da escolha é o que eu chamo de um grande problema disfarçado de solução. Então, quando você tem muita informação à disposição para tomar a decisão, você entra no paradoxo da escolha. Imagine o seguinte, que você vai pintar o seu quarto e que você tem 75 cores para escolher para pintar o seu quarto. É muito provável que a sua tomada de decisão nesse caso seja mais difícil e seja mais demorada. O que é o paradoxo da escolha? É você ter muita opção para tomar a decisão.
Isso pode ser um problema disfarçado de solução. Se você tem apenas duas cores, certamente você vai tomar a decisão de forma mais rápida e mais precisa. Então, cuidado com o excesso de fatos, dados e informações que você recolhe para tomar a decisão. A gente vai falar melhor disso logo à frente, beleza? Terceiro erro que os empreendedores e empresários cometem no momento da tomada de decisão é desconsiderar a avaliação das pessoas-chave, o que a gente chama de pessoas-chave, que são as pessoas que estão envolvidas no processo. Qual vai ser o impacto da sua tomada de decisão na vida dessas pessoas? Exemplo, você toma uma decisão específica do departamento de marketing da sua empresa e não quer saber, não avalia, não para olhar qual é a opinião das pessoas-chave daquele processo, que vivem aquele processo no cotidiano. Qual vai ser o impacto dessa sua tomada de decisão para essas pessoas? Você tomar a decisão sem ouvir as pessoas do setor pode ser um grande problema para você. O próximo erro comum no momento de tomar a decisão que os empresários cometem é quando eles querem copiar a decisão de um terceiro, ou seja, de um concorrente, copiar a decisão de um outro empresário. Você pode olhar, tomar como base, fazer as suas análises, mas não copie. O mercado, as pessoas, os negócios, o contexto, as realidades são diferentes. Não copie a decisão de terceiros. Você pode errar na tomada de decisão por querer copiar outros empresários, outras empresas, copiar terceiros. Próximo erro comum é que muitos empresários ficam adiando uma decisão. Então, quando a decisão é muito dolorosa, o empresário meio que empurra com a barriga porque tem medo de tomar. Vou dar um exemplo clássico, quando você tem, por exemplo, que demitir alguém que você, na verdade, não queria demitir, mas infelizmente tem que demitir. Essa decisão, essa tomada de decisão é sim uma decisão dolorosa, mas você infelizmente tem que tomar, então não adie. Decisões dolorosas ficam como uma farpa na sua mente, atrapalhando até a sua produtividade como empresário. Então, decisões dolorosas, debruça sobre ela, analisa, entende qual é o lado, qual é a direção que você tem que tomar nessa bifurcação, como a gente falou no início, e toma a decisão. Não adie decisão dolorosa. A próxima tomada de decisão é o que eu chamo de falta de preparo para seguir a decisão. Vou dar um exemplo clássico. Imaginemos que você não está nas redes sociais. E aí você quer ir para as redes sociais, por quê? Porque se você não está, você é empresário, se você não está nas redes sociais, você não está em lugar nenhum. Então você quer tomar uma decisão diferente e ir para as redes sociais. Só que para você ir para as redes sociais, você precisa de treinamento. Se você tomar a decisão de ir para as redes sociais, você precisa ou treinar alguém que está na sua empresa, de repente tem alguém que já até sabe como fazer isso, ou contratar uma pessoa. O problema de tomar a decisão e não seguir a decisão, por falta de preparo, é que você pode tomar a decisão de ir para as redes sociais e ser um fiasco. E as redes sociais são impiedosas. Ou seja, se você errar na rede social, você pode destruir a sua marca. Então fique atento a isso. Tome decisão, mas esteja preparado para operar no terreno que essa nova decisão te levou. Próxima falha: não assumir a responsabilidade sobre as suas decisões. Se deu certo, tudo bem, você recebe os louros, ótimo. Se deu errado, você sai caçando as bruxas. É importante na tomada de decisão que todos na organização tenham a concepção plena de que precisa assumir suas buchas, como a gente chama. Tomou decisão, não foi a melhor decisão, assume o erro. Assimila o golpe e vamos toca para frente. Lembra? Recua e redireciona, assume o erro e vamos embora. Como a Coca fez no exemplo que a gente deu anteriormente. Então, não fica caçando bruxa. Errou, assume o erro. Nesse universo da gente entender quais são os principais erros na tomada de decisão, a gente percebe o seguinte, que talvez uma das coisas mais importantes no momento de tomar a decisão é você, no passado, ter sido alguém que soube olhar os perigos, entender onde errou, redirecionar e assimilar golpes e aprender com esses erros.
Você toma decisão melhor a cada dia se for você uma pessoa que segue os ensinamentos das suas falhas, os ensinamentos dos seus erros. Tomar decisão de forma eficiente é primeiro, em primeira instância, saber entender onde errou, assumir os erros e aprender com eles. Tem uma ferramenta que ela é muito simples. Se você vai olhar no mercado, você vai ver para todos no mercado, na rede social, se você olhar, digitar no Google, você vai encontrar lá, que é o SWOT. O que é o SWOT? É uma ferramenta simples, todo mundo conhece, a maioria das pessoas que estão no meio corporativo conhece, mas se você não conhece, coloca aí, se você quer saber mais sobre o SWOT, escreve aí no YouTube, aqui nos comentários, ou se você estiver vendo esse vídeo no Instagram e nas redes sociais, manda uma mensagem aí, faz um comentário pedindo para a gente falar mais sobre SWOT, que a gente vai falar. O que é o SWOT? O SWOT, a grosso modo, é um modelo para você entender o terreno. Onde é que você está pisando? O mapa. Onde é que você está pisando? Então, para que o SWOT serve? Para te trazer a percepção de quais são suas oportunidades, quais são suas forças, quais são suas ameaças e quais são suas fraquezas. A ferramenta te mostra isso e vai te ajudar a tomar a decisão de uma forma mais eficiente. Se quiser saber sobre o SWOT, manda aí um comentário, alguma coisa, não sei em qual rede social você vai estar vendo esse vídeo, manda aí que a gente fala mais sobre SWOT. Até aqui, nós trouxemos algumas histórias de modelos de tomada de decisão. A gente trouxe a percepção de quais são os erros mais importantes que acontecem no momento da tomada de decisão. Mas você sabe por que você erra na tomada de decisão? Por que você erra na hora de decidir? Olha só, gente, nós tomamos por dia mais de 30 mil decisões. Por dia, cotidianamente. É muita coisa. E a gente não está falando de decisão complexa, a gente está falando de decisão simples e decisão complexa. Exemplo, uma decisão simples. Qual lanche da tarde? Qual é o lanche que a empresa vai fornecer para os funcionários à tarde? Isso é uma decisão simples. Até uma decisão complexa, por exemplo, quais vão ser os rumos da empresa. Então essas duas decisões, elas estão no nosso cotidiano, às vezes aparecem. A maioria dessas 35 ou 30 mil decisões diárias, elas são simples, mas elas estão, no meio delas, entre elas, você vai encontrar várias decisões muito importantes. E um dos problemas graves do empresário, do empreendedor, é não conseguir distinguir qual é a decisão simples da complexa. Quando as decisões que eu tenho que tomar são simples e quando as decisões que eu tenho que tomar são complexas. Vamos falar primeiro de decisões simples. O que caracteriza uma decisão simples? Vamos tomar como exemplo o exemplo que a gente deu agora. Decidir o cardápio do lanche da tarde para os funcionários. Vamos tomar isso como exemplo. O objetivo da sua vida como empresário, e é isso que a gente prega na Solucionática, é simplificar a vida da sua empresa. Você tem que ser um construtor de facilidades. Tá certo? E um construtor de dificuldades dependendo do momento. Mas isso é um assunto para um outro dia. Vamos fazer uma analogia com relação a essa coisa do lanche, né? Você precisa entender o inimigo para se tornar poderoso contra ele. Quando você entende o inimigo, você sabe exatamente quais são as armas que você tem que utilizar para combatê-lo. Então, na tomada de decisão, o seu grande inimigo é o erro. E como é que você faz para estar preparado, se tornar poderoso para poder enfrentar o erro? Primeiro que você tem que entender a complexidade, a gente sempre fala isso. Para você simplificar, na verdade a forma mais inteligente de simplificar é entendendo a complexidade. Decisões simples, cuidado com as decisões simples, porque elas são simples, mas não necessariamente são fáceis. Existem alguns elementos que podem te atrapalhar no momento de você tomar uma decisão
simples. Um deles é o que a gente chama de conceitos prévios. Vamos fazer uma experiência para te mostrar o que é um conceito prévio, e o conceito prévio pode te atrapalhar no momento da tomada de decisão simples. Você vai responder rápido a pergunta que eu vou te fazer. Uma chuteira e uma bola juntas, atenção, uma chuteira e uma bola juntas custam R$110. A chuteira custa R$100 a mais que a bola. Quanto custa a bola? Respondeu? Não sei se você errou, se você acertou. Mas a maioria das pessoas erra. Porque é uma tomada de decisão simples e ela toma rápido, e o conceito prévio do que ela acredita que faz ela errar. A bola não custa R$10, como a maioria responde. A bola custa R$5. A bola custa R$5 e a chuteira R$105, porque ela é R$100 mais cara que a bola. Isso é uma armadilha da intuição. E as armadilhas da intuição são construídas pelos conceitos prévios, o que a gente chama de viés de confirmação. É você dar mais atenção àquilo que confirma o que você já sabia do que tentar raciocinar para entender se há uma nova possibilidade mesmo numa decisão simples. Cuidado número 1. As decisões simples podem ter armadilhas importantes. As armadilhas são normalmente perguntas fechadas. Você gosta do amarelo? Sim ou não é sua resposta, né? As perguntas precisam ser abertas. Vamos falar da decisão do lanche, para você entender o que é uma pergunta aberta que você faz para você mesmo, ou uma pergunta fechada. No momento que você vai tomar a decisão, você faz um questionamento para você mesmo. Nós todos fazemos isso. Só que essa pergunta que você vai fazer para você, ela tem que ser uma pergunta aberta. Ela não pode ser uma pergunta fechada, porque uma pergunta fechada faz com que você não raciocine sobre a questão. E uma pergunta aberta faz com que você pense sobre o que vai decidir naquele momento. Vou dar um exemplo utilizando a coisa do lanche no final da tarde, que a gente falou. Você vai decidir qual é o lanche, pediu para alguém decidir, por exemplo, você delegou para alguém decidir qual é o lanche da tarde. Esse cara vai lá e decide. E aí você chega para ele para poder saber o que aconteceu, como foi, e pergunta: decidiu o lanche? Ele fala sim. Essa é uma pergunta fechada e que necessariamente, quase que obrigatoriamente, te traz uma resposta fechada. Decidiu o lanche? Sim. Ao passo que você precisa perguntar para que a pessoa reflita, e você também, quando você vai decidir: Jean, você vai decidir. Jean, você decidiu o lanche? Sim, decidi. Mas se você perguntar: Jean, qual o cardápio do lanche da tarde? Para a pessoa ou para você mesmo, a pergunta se torna aberta e a pessoa precisa refletir e raciocinar para responder a pergunta. Então, um dos grandes problemas nas decisões simples é você fazer perguntas fechadas, deixar com que as decisões simples sejam tomadas por conceitos prévios ou por vieses de confirmação. As perguntas fechadas na decisão simples geram retrabalho, geram redundância muitas vezes. Cuidado com isso, para você não construir retrabalho e redundância partindo do princípio que você deixa os conceitos prévios ou os vieses de confirmação atrapalharem suas decisões simples. Próximo, decisões complexas. Vamos entender como funcionam as decisões complexas. Vamos lá. Vamos usar como exemplo, a gente usou a coisa do lanche da tarde, né? Aqui nós vamos usar os rumos da empresa. Então, para a gente entender decisões complexas, vamos fazer a seguinte pergunta: qual rumo a minha empresa vai tomar na semana que vem? Primeiro, para tomar essa decisão, é diferente das decisões simples, você precisa ter dados, analisar esses dados, construir previsões e tomar a decisão. Não dá para tomar decisão complexa sem se munir de algum tipo de artifício de segurança, exemplo, informação, dado e etc. Você precisa se concentrar primeiro nos pontos fundamentais do problema. O que é
mais importante dentro desse problema. E minimizar o que é óbvio. O que é óbvio, você não fica amassando o barro e não fica em cima do que é óbvio. Toca o barco. O que é fundamental no problema que você precisa tomar a decisão, não minimiza o óbvio, e o que é insolúvel também, não tem solução, remediado está. Então, primeiro passo para tomar decisão complexa. Minimiza o óbvio e o que é insolúvel e concentra no que é fundamental. Segundo, decompõe os problemas grandes numa série de problemas menores. Isso vai te ajudar a tomar decisão complexa. Se você tiver dificuldade para fazer isso, você pode usar o que a gente chama do método ABC. Então vamos lá. Como é que funciona o método ABC? A tarefa, por exemplo, a tarefa A é a tarefa mais importante que você tem. É a tarefa completa, ok? Essa é a tarefa completa. Essa é a tomada de decisão completa. O que o método ABC traz para você? Decompõe A em A1, A2, A3, A4 e etc. O que vai acontecer com isso? Você vai decompor um problema grande, uma tomada de decisão complexa, em várias pequenas tomadas de decisão. A1, A2, A3. Para a decisão B, você vai fazer idem. B1, B2, B3 e etc. A gente chama de método ABC. Você vai tomar uma decisão complexa, decompõe para decisões menores. Próximo, elimine conceitos prévios. Também, assim como nas decisões simples, nas decisões complexas, principalmente, conceitos prévios podem te trazer problemas. Você se sentir certo não é o mesmo que você estar certo. Então, cuidado com conceitos prévios que você constrói na sua mente. Muitas vezes você achar que está certo não é estar certo. Matriz de tomada de decisão. Próxima ferramenta. Como é que é a matriz da tomada de decisão? Vamos imaginar que você vai comprar 4 máquinas. Vou até passar aqui essa folha para a gente poder usar. Vamos imaginar que você vai comprar 4 máquinas. Na dúvida de qual escolher, você definiu 4 critérios. Aí você tem que, gestão simples é definir critérios para tomar a decisão. Por quê? Quando você não define critérios para você tomar a decisão, as decisões ficam mais difíceis. A matriz de tomada de decisão é você definir critérios que vão ser seguidos tanto por você quanto pelo time. Então, por exemplo, você vai comprar 4 máquinas, gestão simples é você definir critérios. Vou te dar exemplo. Você vai comprar 4 máquinas, vamos imaginar. Aí você vai colocar o seguinte: 4 elementos para você tomar a decisão. Preço. Certo? O preço é importante. Você tem que tomar a decisão com base no preço. Tempo de instalação da máquina. Quanto tempo ela demora para ser instalada? Produtividade da máquina. Ok? Produtividade da máquina. Ela é mais ou menos produtiva do que a outra em relação ao preço e ao tempo que ela trabalha e etc. E custo de manutenção. Você percebe que você definiu 4 critérios que, independentemente do fato de você estar na empresa ou não, quem estará na empresa, quem vai estar lá na empresa no momento, vai estar preparado para tomar essa decisão? Preço, tempo de instalação, produtividade e custo de manutenção. A matriz de tomada de decisão nada mais é do que você instituir critérios para você e para o seu time tomarem decisão de uma forma mais eficiente. Para ficar claro, vamos fazer uma pequena revisão do que a gente falou até agora. Decisões complexas são tomadas com análise mais profunda. Decisões simples não tem uma análise tão profunda, mas você também não pode usar conceitos prévios, nem os chamados vieses de confirmação, porque isso pode atrapalhar tanto você nas decisões complexas, como também nas decisões simples.